Você gosta de tomar banhos premiums? Os seus banhos premium incomodam as pessoas. As pessoas que moram com você ficam, você gasta muito tempo tomando um banho premium. E aí, é água, conta de luz, minha filha, sai daí. É porque essas pessoas não conviveram com Napoleão. Oi, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre a rotina de uma das figuras históricas mais, conhecidas, na minha opinião. E eu vou falar o que ele fazia e vocês vão entender por que ele fazia o banho premium dele. E antes de tudo, se você caiu aqui sem querer, ou se você não conhece o Napoleão, porque se você está vendo esse vídeo para saber a rotina dele, você provavelmente sabe quem é ele. Mas se você não sabe, não tem problema, eu te conto quem ele é. Então, vamos lá. Quem que foi o Napoleão antes de tudo, né? Primeiramente, quem foi? Essa figura tão emblemática da história foi um general francês que alcançou o poder e governou a França a partir de 1804. Inclusive, quando ele é coroado para ser o imperador da França, esse evento ele ficou bem conhecido porque ele foi meio polêmico, gente. A sua coroação ficou conhecida porque ele se autocoroou, então ele pegou a coroa do Papa e pôs na própria cabeça. E muitas pessoas conhecem esse momento como uma ofensa ao Papa, como algo absurdo. Como ele pegou a coroa do Papa e se autocoroou. Só que, gente, eu sei que parece ofensivo, só que eles ensaiaram isso. Diferente do que as pessoas acreditam, eles premeditaram isso, inclusive o Papa, quando eles estavam planejando isso, aprovou. Então, pode ficar tranquilo, tá? Não houve ele, meu Deus, uma ofensa ao Papa. Se isso era certo ou não, né, dele mesmo pôr a coroa na cabeça, não sei. Mas o Papa aprovou, então, se ele deixou, então quem somos nós, né? Mas é isso, esse momento foi aprovado pelo Papa Pio VII, então não precisa de alarde. Além disso, né, o Napoleão ele é conhecido pelas suas conquistas territoriais e por ter espantado a família real de Portugal. Você já ouviu falar do período joanino, então? O período joanino é quando a família real vem para o território brasileiro, né? Então eles saem de Portugal e passam a ficar aqui no Brasil, porque eles estavam fugindo das tropas francesas. Resumindo muito, tá? Eu sei que tem muitos pormenores, mas eu vou só pincelar aqui. Estava acontecendo aquele bloqueio continental que o Napoleão implantou, só que Portugal não queria seguir esse bloqueio continental, queria continuar fazendo trocas com a Inglaterra. Só que aí Napoleão não gostou e foi atrás, né, enviou tropas francesas lá em Portugal. Então, por isso que eles se refugiaram aqui no Brasil, tá? Então, rapidamente é isso. Então, esse é o período joanino. E, por fim, né, tem muitas outras coisas sobre Napoleão, mas as principais são essas, né? Isso do período joanino é relevante para nós brasileiros, porque a família real ficou aqui. E, por fim, né, a sua derrota, né, a derrota de Napoleão, ela é marcada lá na Batalha de Waterloo, que foi o furo daquele bloqueio continental que eu já falei, pela Rússia, né? Essa invasão russa começou a motivar esse conflito, então foi nessa batalha que ele é derrotado. Então, é só um breve contexto de quem foi Napoleão, né? Algumas coisas aqui que eu falei você já deve ter ouvido falar. Então, vamos agora à rotina dele, gente. Vamos lá conhecer a rotina do nosso Little Napolitano. Então, vamos lá. Primeiramente, o banho e higiene. Então, Napoleão acordava por volta das 7 da manhã e ele já tomava um chazinho ou uma infusão de flor de laranjeira. Que, gente, é quase um chá também, né? É uma bebida quente que te relaxa, então é tipo um chá também. E assim como a gente acorda e já pega o celular e já acessa 1 milhão de informações, o Napoleão, ele também já acordava sendo informado. Só que a gente pega o celular pra gente perder tempo. O Napoleão, ele se informava para ganhar tempo. Vocês vão ver aqui que a rotina do Napoleão é basicamente centralizada nele otimizar tempo para conseguir trabalhar. Então, de manhã, enquanto ele acordava e fazia as suas abluções e as suas higienes e tudo, não tinha como ele essencialmente trabalhar, mas tinha como ele se informar. Então, era isso que ele fazia. Ele odiava perder tempo, então ele pedia para os criados lerem as notícias para ele. Então, primeiramente, ele fazia uma leitura inicial das correspondências com o seu secretário e ele tinha muita sensibilidade ao frio. Waterloo mandou lembranças. Então ele ficava perto da lareira, com o fogo crepitando, lendo as correspondências ali.
E depois, né, ele ia realmente pro seu banho, pra sua higiene. E a gente sempre brinca que os franceses, os europeus em geral, não curtem muito tomar um banho, né? Mas Napoleão, ele veio para ser um provoked society em vários sentidos, inclusive nessa questão. E os seus banhos costumavam chegar até 2 horas. E, né, como eu disse antes, ele já acordava buscando informações, né, no momento das suas abluções. Então, enquanto ele tomava banho, os criados liam as notícias para ele. E, gente, olha, esse banho premium dele de 2 horas não era fácil não, viu? Porque, ó, hoje em dia, a maioria de nós tem o quê? Uma água encanada, quentinha, né? É só abrir a torneira e se banhar. Só que no século XIX, isso não era tão simples. Não tinha essa tecnologia, esse recurso. Então, ele ficava na banheira e os criados tinham que ir ali toda hora encher de água quente de novo. Porque, assim, como eu falei, ele tinha sensibilidade ao frio, só que vamos pensar, ele estava na França, de manhã tomando banho. Então, assim, às vezes aqui, eu tô com frio tomando banho aqui no Brasil, país tropical, imagina lá, né, que um outro clima, uma outra coisa, e fora que era uma outra época, provavelmente era mais frio, então, assim, tinha que ficar repondo a água quente. Então, toda hora ia lá um coitado com um balde d'água, encher de água quente e sair. Acho que, se eu não me engano, era a cada 5 minutos, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim, tinha que ir alguém ali toda hora, de certa forma. Então, coitados, né? E, gente, o Napoleão, ele realmente levava a higiene a sério, tá? Não era brincadeira. Porque o seu criado pessoal, Constant, que inclusive registrou em um livro informações sobre Napoleão, ele segurava, né, o espelho enquanto Napoleão se barbeava, né, para ele poder se barbear. E quando Napoleão estava em campanhas militares, ele sempre queria garantir que ele tivesse com os seus itens de higiene pessoal, que estavam contidos em uma caixinha. E incluía, né, nesses objetos, incluía o quê? Pente, barbeadores, cortador de unha, escova de dente e garrafas de eau de cologne. Que é o quê? É um perfuminho lá, era uma água de colônia, né? Como o nome diz, então era um perfuminho dele. Ou seja, gente, ele tinha a própria necessaire dele, né? Então, assim, o cara tinha a necessaire dele, o banho premium dele, já acordava sendo informado. Então, assim, ele era uma diva pop. E só que assim, né, gente, eu tô brincando aqui, mas pro Napoleão, né, tudo isso de higiene, de tomar um banho longo e tudo mais, era pra ele ficar apresentável, porque pra ele, estar apresentável era algo imprescindível pra a autoridade dele. Então, por isso que ele fazia todos esses procedimentos, porque pra ele era importante, né. Agora, o look do dia, né. Então, depois do banho, esse servo pessoal dele ajudava ele a vestir a roupa dele, e ele vestia ele com uma camisa, um colete, calças justas e meias. E depois, né, o uniforme de coronel, que era azul, ou então o uniforme de caçador da guarda, que era verde. Então, ainda os looks tinham cores. E, por fim, né, o famoso chapéu preto dele, que tem 2 pontas, sabe? E esse chapéu, gente, inclusive, eles compravam um novo pra ele todo mês. Então, assim, ele renovava o guarda-roupa com as comprinhas da Shein. Então, ele sempre estava com um novo chapéu. E quando era inverno, né, as campanhas de inverno, ele usava um casaco grande cinza para poder se proteger do frio, da chuva. E, né, só um parênteses aqui, bem besta, mas isso das calças justas, eu lembrei que, assim, tem tipo uns vídeos no TikTok, eu não sei se eu vou tentar pôr aqui na tela, assim, enquanto eu falo, mas é tipo assim, same person by the way. Tipo assim, mesmo cara, a propósito, que é tipo assim, é um vídeo que é o Napoleão, várias pinturas do Napoleão, que ele tá todo feio, choncho, velho, tal, abatido. Algumas são porque a pintura realmente é ele mais velho, e ele tá mais debilitado. E outras são caricaturas, né, das pessoas que não gostavam dele, então iam zoar ele e tudo mais, igual tem hoje em dia, né? Mas é isso, né? Primeiro aparecem essas fotos e depois aparece ele todo lindo, jovem, Daí era ele, as pinturas nele, ele tava mais jovem, obviamente, e também era uma propaganda francesa pra exaltar a imagem dele. Eu acho engraçado nesse vídeo e tal. E aí, um comentário que eu achei muito engraçado falando assim, gente, o Napoleão jovem era emo. Ele era emo. Ele tinha um cabelinho longo, não sei por que a pessoa falou isso, mas ele tinha uma cara de emo.
pra essa pessoa. Então, assim, ó, você que acha que o Napoleão parecia um emo, sabe que ele usava calças justas, tá? Então, assim, primeiro emo da história já era um emo mesmo, usando calça skinny. Ai, que besta. Enfim. Então é isso, né? O look do dia. Aí agora vamos pro trabalho, né? Gente, ó. Essa recepção de informações que o Napoleão recebia acontecia porque hoje em dia o Napoleão seria considerado aquele termo lá que usaram por um tempo, assim, que é o quê? Workaholic. Oh, meu Deus, o que é isso? É uma pessoa que é viciada em trabalhar, tanto que virou um pouco meme esse termo. Então, tipo assim, bookaholic, sou viciada em livros. Sleepaholic, sou viciada em dormir. Então, tipo assim, workaholic vem de work com alcoholic, que é uma pessoa viciada em álcool. Só que aí, em vez de álcool, é trabalhar. Então, é um termo mesmo isso, tá? Os outros que eu falei é zoeira, mas workaholic realmente é um termo e as pessoas usam para pessoas que são viciadas em trabalhar. E ele meio que era isso, né? Ele seria considerado isso hoje em dia. Porque a todo momento ele teria que estar trabalhando de alguma forma. Então, como eu falei antes, ele odiava desperdiçar o tempo. Odiava, assim, tanto que, né, um coitado do criado ficava lendo, enquanto ele lavava as partes mais íntimas. Então, ele não gostava de desperdiçar o tempo. Inclusive, né, uma habilidade que ele tinha era de ter uma, assim, capacidade incrível de focar nas suas tarefas, né? Então, ter ali um foco extremo, diferente do que as pessoas têm hoje em dia, né? As pessoas não têm foco, né? É meio oposto, as pessoas não têm foco em nada e querem se auto-intitular, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o que. Gente, às vezes você não tem TDAH. Às vezes você só tá consumindo muita informação nesses vídeos curtos. E aí, na hora que você precisa focar numa informação só, você não consegue, porque você tá toda hora consumindo várias informações. Então, assim, vai de se pensar. Às vezes você tem TDAH, às vezes você só é cachorrinho de TikTok. Então, assim, ele tinha essa coisa de conseguir focar por muito tempo. E ele fazia uma analogia da sua mente com um armário cheio de gavetas. Então, pro Napoleão, a mente dele era como um armário com várias gavetas. E aí, quando ele trocava de tarefa, ele fechava a gaveta anterior e, quando ele ia para a próxima tarefa, ele abria a outra gaveta. Então, assim, eram gavetinhas separadinhas para, assim, evitar distrações. E pela manhã, ele também recebia visitas de embaixadores, generais, ministros e ajudantes de campo. Então, assim, né, ele conseguia organizar as necessidades do império e transmitir as ordens. O Napoleão também trabalhava com um ritmo de urgência, porque as suas necessidades demandavam urgência, né? Bonaparte era basicamente a mosca de Fontainebleau, porque assim como Sócrates era a mosca de Atenas, ou seja, né, não sei se você já ouviu falar, mas o Sócrates ele era meio insuportável, porque ele ficava questionando as pessoas, pentelhando ali as pessoas. O Napoleão ele meio que fazia isso com os seus ministros e os seus subordinados, ele ficava exaustivamente perguntando sobre detalhes específicos de finanças, suprimentos e de logística militar. Então, ele enchia o saco mesmo. E, gente, ele era tão assim, focado no trabalho que até a carruagem dele era pensada nessa eficiência, porque ela possuía uma escrivaninha móvel equipada com mapas, relatórios e luzes. Então, gente, não era brincadeira essa questão de trabalhar. Aí, né, na hora do lanchinho dele. As refeições do Napoleão eram realizadas com sofreguidão, ou seja, ele comia igual um gato louco. Então, elas duravam, assim, mais ou menos 15 minutos, eram realizadas por volta das 11 ou meio-dia. E ele tinha suas preferências por comida, né, igual todo mundo. Então, ele gostava de vinhos aguados, frango assado, massas. E para ele, o momento da refeição era só refeição, tá? Ele não queria transformar o almoço numa happy hour. O que eu quero dizer com isso? Ele almoçava só para sobreviver mesmo, porque ele não queria transformar o almoço num evento social, num momento ali, porque aquilo ia fazer uma distração, ia perder o tempo dele, e aí ele trabalharia menos e tudo isso. Então, ele não curtia muito esse ficar almoçando ali com a família, conversando e tal, não, comeu, acabou. Então era isso. Bom, né? Agora a gente vai falar sobre a naninha, né? Hora de dormir. Gente, o Napoleão,
Mais uma vez, para ele conseguir trabalhar mais, ele tinha um método peculiar. Ele dormia de forma descontínua. Ou seja, ele se deitava relativamente cedo, de acordo com os criados dele. Passou uma moto, não sei se dá pra ouvir. Nossa, gente, não acaba. Mas assim, ele dormia de uma forma relativamente cedo, né? Ele deitava ali. Eu não achei a hora aproximada, tá? Eu tentei pesquisar, não achei, mas... Bom, 6 da tarde, não sei. Ele dormia relativamente cedo e ficava ali dormindo por algumas horas. Depois ele se levantava e resolvia algumas questões que eram mais urgentes, como ditar decretos, revisar relatórios de última hora, enfim, funções do gênero. Costumava me perguntar qual eu preferia e chegava a dar sugestões sobre qual seria melhor para minha saúde. Em seguida, voltava para a cama, nem que fosse para dormir uma hora, e conseguia retomar o sono como se não tivesse sido interrompido. Quando o imperador se levantava à noite, sem qualquer objetivo especial, além de ocupar seus momentos de insônia, ele costumava proibir que eu fosse acordado antes das 7 da manhã. Nessas ocasiões, eu encontrava minha escrivaninha pela manhã coberta de relatórios e papéis anotados com a letra dele. Então, aqui eu mencionei alguns relatos dos secretários pessoais do Napoleão. Então, vocês viram que ele acordava à noite, trabalhava, depois voltava a dormir. Então, era isso que ele fazia, basicamente. Eu não conseguiria, não. Eu iria acordar à noite e eu vou ter que dormir, gente. Não dá não. E aí, depois que ele olhava isso, ele voltava a dormir tranquilamente. E, né, de acordo com alguns criados dele, né, os secretários pessoais dele, as pessoas tinham a ideia de que o Napoleão, ele era, tipo assim, um super-humano que nunca dormia, um morcego ali que estava acordado a noite toda. Só que, na realidade, o Napoleão dormia, sim, só que ele fazia esse método que eu falei. Ele dormia um pouco, acordava, resolvia o que tinha que resolver, depois ele voltava a dormir tranquilamente. Então, eu separei aqui alguns trechos dos secretários de Napoleão. Então, a gente tem o Bourrienne. Desculpa meu francês, mas vamos lá. O que ele diz aqui? Os bajuladores de Napoleão, provavelmente sob a ideia de que o sono é incompatível com a grandeza, demonstravam um desrespeito pela verdade ao falar de sua vigilância noturna. Bonaparte fazia outros vigiarem, mas ele próprio dormia, e dormia bem. Suas ordens era que eu o chamasse todas as manhãs às 7. Eu, portanto, era o primeiro a entrar em seu quarto, mas muito frequentemente, quando eu acordava, ele se virava e dizia: "Ah, Bourrienne, deixe-me dormir mais um pouco." Quando não havia negócios muito urgentes, eu não o incomodava novamente até as 8 horas. Ele geralmente dormia 7 horas das 24, além de tirar um cochilo curto à tarde, tá? Então ele dormia assim, gente. Podem ficar tranquilos, ele dormia. E temos outro relato de um outro secretário pessoal dele, que é o Meneval. Eu acho que é Meneval que fala, não tenho certeza, tá? O imperador costumava me acordar à noite, quando, seja por algum plano que ele considerava pronto para execução e que precisava ser realizado, ou por necessidade de amadurecer os preparativos de algum novo projeto, ou por ter que enviar algum mensageiro sem perder tempo. Ele era obrigado a se levantar. Às vezes, acontecia de eu lhe entregar algum documento para assinar à noite. "Não vou assinar agora", ele dizia. "Esteja aqui hoje à noite, à 1 ou às 4 da manhã. Vamos trabalhar juntos." Nessas ocasiões, eu costumava me fazer acordar alguns minutos antes do horário combinado. Ele aparecia vestido com seu hobby de banho branco, com um lenço de madras na cabeça. Quando, por acaso, ele chegava ao escritório antes de mim, eu o encontrava andando de um lado para o outro, com as mãos atrás das costas ou pegando algo de sua caixa de rapé. Suas ideias se desenvolviam enquanto ele ditava com abundância e clareza, que mostravam que sua atenção estava firmemente concentrada no assunto com o qual estava lidando. Quando o trabalho terminava, e às vezes no meio dele ele mandava trazer sorvete e picolés, costumava me perguntar qual eu preferia e chegava a dar sugestões sobre qual seria melhor para minha saúde. Em seguida voltava para a cama, nem que fosse para dormir uma hora, e conseguia retomar o sono como se não tivesse sido interrompido. Quando o imperador se levantava à noite, sem qualquer objetivo especial, além de ocupar seus momentos de insônia, ele costumava proibir que eu fosse acordado antes das 7 da manhã. Nessas ocasiões, eu encontrava minha escrivaninha pela manhã coberta de relatórios e papéis anotados com a letra dele. Então, aqui eu mencionei alguns relatos
dos secretários pessoais do Napoleão. Então, vocês viram que ele acordava à noite, trabalhava, depois voltava a dormir. Então, era isso que ele fazia, basicamente. Então, né, pra conclusão, né, vamos fechar aqui. Bom, gente, apesar, né, de que a gente viu que basicamente a rotina dele era totalmente voltada ao trabalho, assim como todos nós, ele tinha os seus dias de cão. E aí, quando ele tinha esses períodos de dificuldade, ele passava por momentos de inatividade. E aí, geralmente, ele ficava no palácio sem realizar tarefas, mas ele usava desse tempo para refletir, pensar em novos planos. E, novamente, o secretário Meneval, né, que falou do relato lá do sorvete, ele vem com outro relato. Eu não vou ler esse, mas, resumindo muito, ele descrevia que nessas ocasiões ele parecia entediado, visitava a imperatriz, cochilava ou ficava lá, papeando sobre diversos assuntos, como as suas manias ou as suas ideias. Mas em situações que a saúde dele estava debilitada ou quando ele vivia grandes derrotas, a sua disposição ia lá no chão. Então, por exemplo, a invasão russa foi um exemplo disso. Foi um momento que o entusiasmo dele reduziu e ele até conseguiu recuperar uma parcela da atividade em 1814, mas ele não conseguiu evitar a perda do trono, gente. Então, depois da derrota de Waterloo, ele se tornou muito apático e indeciso e, enfim, ficou jururu. E aí o capitão Maitland, que levou ao exílio em 1815, relatou que Napoleão estava corpulento, com hábitos muito letárgicos, dormindo longas horas e cochilando durante o dia. Finalizando aqui, né, exilado lá em Santa Helena, no Atlântico Sul, ele se ocupou do tempo, ditando suas memórias até a sua morte em 1821, aos 51 anos. Ele foi vítima de um câncer no estômago. Então, gente, essa foi a rotina do Napoleão, né? Como que ele fazia ali no dia a dia. Claro, não foi uma rotina exatamente tipo, ele acorda, depois ele faz isso, depois ele faz aquilo, né? Foi só uma disposição geral de como era o cotidiano dele, né? O que ele fazia, né? Para conseguir trabalhar, ser muito produtivo. Então é isso. Bom, a rotina dele era meio tóxica, né? Meio insustentável. Realmente era uma rotina bem difícil. E lembrando, né? Só pra retomar, os relatos que eu li ali, gente, eu peguei num site em inglês, tá? Então eu mesma traduzi. Então se teve alguma coisa que ficou meio assim, é porque eu que traduzi, tá? Então não é nada muito profissional. Mas enfim, né? Aliás, eu vou deixar as fontes na descrição do vídeo, só que elas estão todas em inglês, tá, gente? Então eu fui lendo ali e traduzindo, então se tiver alguma imprecisão, me perdoem, tá? Mas é isso, eu traduzi tudo e trouxe aqui em português bem legal e uhul! Então esse foi o vídeo, gente, espero que tenham gostado e tchau!